Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Vou estar lendo aqui uma palavra para que juntos nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento. A palavra se encontra no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 3 em diante. A única coisa que nós vamos usar é a palavra de Deus. E antes da gente começar a ler, a gente vai fazer uma pequena oração. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pela Tua presença que se faz, né, aqui nesse lugar. E que o Senhor possa iluminar nossa mente, nosso coração para aprender um pouco mais. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Então aqui no livro de Malaquias, eu observo que muitas pessoas usam esse livro para falar sobre o dízimo, mas quando a gente procura ler mesmo a palavra do Senhor, a gente enxerga muito mais coisas que os homens ensinam, né? Então nesse momento a gente vai aprender outras coisas também com o livro de Malaquias, muito importante para a nossa vida, principalmente para quem já se diz servo de Deus. É isso aí, principalmente para quem já se diz servo de Deus. Então, essa palavra é para nós. Amém? E para você também que pensa em seguir aí, né, a Deus de todo o coração. E a gente vai estar lendo o capítulo 3 de Malaquias, do versículo 13 em diante, aonde o povo de Deus vai estar falando, né? E Deus vai estar respondendo. Vamos ler? Do versículo 13 em diante. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Aí o povo vai dizer agora, o que é, Deus, que nós temos falado? O que é que nós temos falado que está sendo duro para o Senhor? Aí Deus ele vai falar assim, vocês ficam dizendo para mim que é inútil servir a Deus. Olha só, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Vocês ficam falando no íntimo do coração de vocês. O que nos aproveitou ter cuidado em guardar os teus preceitos, os teus mandamentos? O que adiantou para nós isso, Senhor? Te obedecer. É isso que o povo estava falando para Deus. E no versículo 15. Ora, pois nós observa que são felizes as pessoas soberbas e também os que cometem impiedade prosperam. E sim, eles também até tentam o Senhor e escapam. Então, o povo de Deus falava assim, poxa, o pessoal aí que comete impiedade, o pessoal aí que peca direto, tenta a Deus, eles prosperam. Olha, eles são felizes, não acontece nada de mal com eles. Aí no versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Ó Senhor, atentava e eu via. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, e poupá-lo-eis, como um homem poupa o seu filho que serve. 18. Então vocês vão ver a diferença entre o justo e entre o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então olha só,
tudo aqui que a gente está lendo é para observar uma situação que está acontecendo no mundo hoje. Não foi só no passado, nesse tempo aqui de Malaquias. Não foi só. Se a gente colocar isso só para o povo lá de Israel e daquele tempo lá onde Malaquias estava pregando, então isso aqui é só uma história. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela não é uma história. A história ela se repete. Por isso que existe lá uma passagem em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, onde vai dizer: não existe nada de novo debaixo do sol. O que aconteceu no passado volta a acontecer novamente, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, vai falar que a palavra de Deus ela é passado, presente e futuro. Ou seja, a história está sempre se repetindo. Muda os personagens, muda o tempo, mas a história é a mesma. Hoje o povo de Deus fica conversando, às vezes, no íntimo do coração. Poxa, eu servo o Senhor muitos anos, não tenho nada, não tenho uma casa boa, não tenho um carro bom, eu não tenho uma moto boa, vivo de aluguel de repente, não tenho um emprego bom. Muitos anos eu sirvo ao Senhor e eu não tenho nada, né? Nada assim, de maneira material, né? E hoje a gente observa, assim, pessoas às vezes se questionando na vida, né? Porque a vida tá ruim, não sei o que, problemas, né? E o povo de Deus, né, julga, né? Assim, poxa, era para mim estar melhor. Olha aí o povo que vive pecando, o povo que vive bebendo aí, olha tal o povo ali, os irmãos ali que vai fazendo coisa errada, mas eles têm tudo, né? Aí hoje é assim também, o povo fica murmurando pelos cantos, falando pelos cantos, e Deus escuta, né? Até a gente que não é Deus, a gente não é nada aqui na terra, a gente escuta as pessoas falarem isso. Então, o que está acontecendo, né? Hoje, para a pessoa ver a diferença entre aquele que serve e o que não serve, as pessoas dizem assim: ah, o irmão serve a Deus, ah, ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa, ele tem um trabalho bom, né? A vida dele não tem problema. Aparentemente é esse que serve a Deus, né? Aparentemente, né? Porque o que serve a Deus de verdade, né? Ele vai ter problema. Ele pode ser que ele não tenha um emprego bom, pode ser que ele não tenha uma casa boa, pode ser que na família dele esteja problemas, mas ele está sempre servindo a Deus. Ela está sempre servindo a Deus. Mesmo com os problemas acontecendo na sua vida, o servo ou a serva de Deus, ela vai estar sempre servindo a Deus e nunca murmurando. Essa pessoa sim serve a Deus. Não é aquela pessoa que tem tudo, né? Porque hoje o mundo ele coloca na cabeça da pessoa, os homens, né? Os pastores aí, eles colocam na cabeça das pessoas que uma pessoa que serve a Deus ela não passa problema. Isso é uma grande mentira. Uma pessoa que serve a Deus, ela tem que ter um emprego bom, ela tem que ter um salário bom, tem que ter um salário alto, né? A casa dela tem que ser bonita, o carro dela tem que ser novo, né? Então, hoje, o que se colocou hoje na cabeça do ser humano foi isso. Mas isso é um grande engano. Quando a gente olha para a vida dos profetas não era fácil. Eles estavam sempre sendo perseguidos, né? Perseguidos literalmente, o que eles corriam, né? A sua vida era corrida, assim, para pregar a palavra de Deus, e onde eles iam, queriam matar eles, né? Os profetas. A vida deles não era fácil, né? Mas eles estavam sempre servindo a Deus. Eles não tinham carro, eles não tinham moto, eles não tinham casa boa, nem casa eles tinham, de fato, porque eles eram andarilhos, né? Missionários, ficavam pregando para o povo direto, mas Deus sempre estava sustentando eles, né? Assim também os discípulos, na vida deles não era fácil, mas Deus sempre estava sustentando eles, né? Então hoje, para a pessoa ver a diferença entre o que serve e o que não serve, ela tem que ver e observar diretamente como é a vida daquela pessoa, né? Como assim, se ela está servindo a Deus, se ela está
fazendo os cultos, né, na rua, em casa, né, no trabalho, né, no seu bairro, se ela é uma pessoa assim que busca servir a Deus, dando um testemunho bom, é isso que a pessoa tem que observar. Se aquele fulano serve ou não serve a Deus, tá entendendo? Se aquele fulano ele não conta, não gosta de confusão, se aquele fulano não chama palavrão, se aquele fulano ele não se estressa, se aquele fulano ajuda o próximo, é isso que nós tem que observar. Não é observar se aquele fulano tem um carro bom, uma casa boa, uma moto boa, um emprego bom, não. Isso daí a gente vai se enganar, porque às vezes a pessoa tem tudo, mas ela não tem Deus na vida dela. Ela tem o dinheiro, ela tem condição financeira boa, mas ela não tem Deus na vida dela, né? O que vai dizer se ela serve ou não serve a Deus são suas obras, suas atitudes, né? Porque todo aquele que serve a Deus, ele vai demonstrar que ele serve, né? Não é o que ele tem que vai mostrar se ele serve a Deus, mas sim o que ele é, certo? O que ele é, o que ela é o que vai mostrar. Olha, se fulano serve a Deus, né? Então, como diz aí, ó, que o povo do passado, o povo de Deus do passado, ele observava muito o que os outros tinham. Foi aí o erro deles. Não, não é assim que nós temos que observar se fulano serve a Deus. Não é observar o que ele tem, mas sim o que ele é, né? Tem pessoas aí que não tem nada nessa vida aí, né? Mas eles têm alegria, têm paz no coração, tem Deus na sua vida e tem ainda o que? O seu nome escrito no livro da vida, que é o que mais importa. E essas pessoas para Deus, elas são um particular tesouro, como está escrito aqui, né? Então, diz aqui no verso 17 em diante: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Está dizendo aqui que Deus vai poupar os seus filhos, os seus servos, né? E aí, poupar da onde? Olha, pelo pouquinho também de conhecimento que Deus tem me dado, eu acredito que, por exemplo, no dia das 7 pragas, quando as trombetas começarem a tocar, vai cair pragas sobre a terra e vai ser atingido aqueles que não servem a Deus. Isso é verdade. As pragas vão cair. Aqueles que não estiverem servindo a Deus de verdade, eles vão sofrer consequências. Eles vão sofrer a ira de Deus manifestada nas pragas, nas 7 pragas. Então aqueles que porventura não forem abatidos pelas pragas, todo aquele que a praga não atingir, com certeza é Deus que está poupando, porque essas pragas aí vê muita coisa ruim, é a ira de Deus manifestada, entendeu? Para o pecado. Então, as pessoas, ela não... Oi? Não sei, ó. Não. Então, aquela pessoa que não está com Deus, né? Infelizmente ela vai estar com a ira de Deus manifestada nela, ou seja, os pecados vão cair nela, né? Infelizmente. Mas aquele que está servindo a Deus de verdade, né? Demonstrando que é de Deus mesmo, essa pessoa aí vai ser poupada. Por isso que diz a palavra do Senhor, que Deus ele vai poupar. Aí agora vai aparecer uma grande diferença, vai ser notório, ou seja, a gente vai ver, poxa, ali tem pessoas que caíram sob as pragas, a praga caindo nelas, né? Pessoas ali que não pegaram as pragas, a praga não atingiu aquelas pessoas. Por que será? Vai ser notório aí, notório, porque pessoas que servem a Deus, elas não vão ser atingidas pelas pragas, e pessoas que não servem vão ser atingidas pelas pragas. Aí agora o ímpio vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O ímpio, se ele tiver um pouquinho de consciência, ele vai dizer: realmente, eu não servi a Deus, agora eu estou sofrendo as consequências do meu pecado, né?
O ímpio ele vai ver agora a diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve, porque as pragas estão para cair aí, né? As trombetas estão para tocar. Quase ninguém prega isso, né? Mas isso é uma profecia que vai se cumprir. Então, nessa hora, nós vamos ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Também podemos dizer, naquele grande dia em que Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, o que vai estar acontecendo? Um cachorro ali latindo, se quer alguma coisa. Então olha só, aquele grande dia que o Jesus Cristo aparecer na nuvem do céu, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Ele vai estar dizendo isso para quem? Para os ímpios, né? Já para os salvos, os eleitos, ele vai estar falando, vinde, benditos de meu Pai, porque tudo está preparado para vocês desde a consumação dos séculos. Ou seja, os ímpios vão estar vendo que algumas pessoas vão para perto dele, de Jesus, e outras ficam ali, separadas, né, distante. E aí as pessoas vão estar vendo de novo a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então hoje, nesse momento, o que é que a gente tem que observar? Que existem pessoas nessa terra que servem a Deus. Aparentemente, ao olho nu assim, né? Se a gente for enxergar que é aquela pessoa que tem bastante coisa material, a pessoa vai ser enganada. Se a pessoa for querer observar, é aquele irmão que anda tudo social, é aquele irmão que anda tudo certinho, é aquele irmão que anda só de calça, é aquele irmão que anda de paletó e gravata, aquele ali serve a Deus. Mais uma vez a pessoa vai ser enganada, né? Por quê? Porque também existe uma palavra escrita lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vai falar de Jesus Cristo, né? E lá em Isaías 53 você vai ver que Jesus Cristo, quando ele chegasse na terra, ele não ia ter aparência nem formosura. Ou seja, quando Jesus Cristo estava na terra, nunca ninguém ia saber que ele era o Filho de Deus pela roupa, certo? Nem pelo que ele tinha, porque ele não carregava nada para si, né? Ele não andava com objetos materiais e muito menos com roupa fina, com roupa de alguém que tinha dinheiro. Não, ele era muito humilde. Por isso, olhando para ele, a gente não ia ver a aparência e nem formosura. Por quê? Né? Porque a pessoa, para conhecer que ele era o Cristo, tinha que ter comunhão com ele. A pessoa, para saber que ele era o Filho de Deus, tinha que andar com ele, tinha que comer com ele, né? Tinha que conversar com ele, ouvir o que ele falava, né? Que ele pregava muito a palavra de Deus. Hoje em dia, quem é que gosta de ouvir alguém pregando a palavra de Deus? Quase ninguém. As pessoas gostam de ouvir história, mas texto, que é a palavra de Deus mesmo, se a gente for dar uma palavra de Deus para alguém, a pessoa fica com raiva, a pessoa fica com sono, porque as pessoas gostam de ouvir história. A Bíblia que é bom, ninguém gosta de ouvir. Então é complicado. E no tempo de Jesus, Jesus não tinha aparência nem formosura, certo? Nunca, jamais, ninguém ia saber que ele era o Filho de Deus pela aparência, nem muito menos pela formosura. Ninguém jamais ia saber diferenciar que ele era um servo de Deus ali, né? Só tendo contato com ele pessoalmente, pessoalmente conhecendo ele, a pessoa dizer, esse daí é o Filho de Deus. Isso aqui, né? Esse homem é diferente. Assim mesmo é com as pessoas hoje. A gente olha para aquela pessoa, a gente quer julgar ela, tá tudo errado. Não é assim. Nós temos que conhecer aquela pessoa, andar com ela, comer com ela, saber o que ela pensa, saber o que ela quer, saber o que ela gosta, saber o que ela fala, né? Então, assim a gente vai estar conhecendo aquela pessoa para poder estar falando dela para outras pessoas. E hoje não, as pessoas só querem olhar. Pá, odeio aquela olhada e já querem julgar a pessoa.
aí a pessoa vai falar coisa errada da outra, porque não conhece, né? Então, eu tiro isso por mim também. Eu, né? As pessoas também, às vezes, quando elas me convidam, às vezes, para ir para um templo religioso, eu vou. E às vezes muitas pessoas que estão ali não me conhecem pregando, né? Aí quando elas me vejam pregando, elas vejam que eu sou diferente, né? Para honra e glória do Senhor, né? Muitas das vezes as pessoas me enxergam na rua, de bonezinho, eu gosto muito de boné por causa do sol, né? Eu gosto muito de boné, as pessoas me olham assim, o primeiro choque daquela pessoa é, esse daí não é irmão, porque usa boné, porque usa camisas assim simples, não usa social, não usa roupa social. Vai me julgar e vai dizer, esse daí não é um irmão, esse daí não é um servo de Deus. Mas à medida que a pessoa for me conhecendo, ela vai ver sim, né, que eu sou uma pessoa temente a Deus. Embora eu não seja, é, embora eu não seja praticante de nenhuma instituição religiosa, mas eu servo a Deus. Jesus Cristo também, ele não era de nenhuma instituição religiosa, ele não era de A, nem de B, nem de C, mas ele era servo de Deus. Então, diz a palavra do Senhor, para a gente ver a diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve, nós tem que conhecer a pessoa, né? Nós tem que saber que Deus ele também vai revelar. Vai chegar uma hora que ele vai revelar, esse daí é meu servo. Tu queria ver se ele é meu servo, então eu vou te mostrar agora. Ele vai revelar, né? Pode ser que seja no dia das pragas, pode ser que seja quando Jesus voltar com poder e grande glória, mas hoje, nesse momento, o que vai dizer se aquela pessoa serve ou não serve a Deus são os seus frutos. Pelos seus frutos o conhecereis, certo? Aquela pessoa manifesta um fruto de justiça, um fruto de amor, um fruto de paciência, um fruto de fé, um fruto de esperança. Aquela pessoa é servo de Deus. Nunca, jamais vamos ser como o povo lá de Israel do passado, rebelde, que falava que era inútil servir a Deus, como diz aqui, ó, né? Eles falavam no seu coração, é inútil servir a Deus, é inútil guardar os seus mandamentos, Senhor, porque a gente guarda, continua do mesmo jeito. E olha o povo aí rebelde, aí, o povo que não te teme, olha o povo aí que não te serve, o povo que não guarda teus mandamentos, eles têm tudo, né? Grande engano desse povo aí, né? Falar isso, né? Então que a gente não venha ser assim também, que a gente venha ser diferente. E vai chegar a hora, repito, Deus vai revelar quem é aquele que serve e aquele que não serve. Ele vai revelar para aquelas pessoas que gostam de ver, né? Que são Tomé, que são crentes Tomé, né? E ele vai revelar que quem serve e quem não serve. Ele vai mostrar, né? Não existe nada oculto não. Então, que essa palavra venha nos edificar, que nós possamos servir a Deus e não se preocupar com o que o outro vai falar de mim, de você, não se preocupar com o que vão falar da gente. O que importa é a gente servir a Deus, né? E a gente não venha que a gente não venha também se preocupar com coisas materiais, né? Se tem pessoas aí pregando que vai servir a Deus e vai ter tudo, o problema é delas, né? Mas que a gente possa servir a Deus tendo tudo, sim, tudo o que nos importa, que é o amor de Deus, nosso Pai, e o amor do seu Filho Jesus Cristo. É isso que importa, né? Que a gente possa ter isso na nossa vida, no nosso coração. E é isso aí, muito obrigado por ter ouvido todo o vídeo aí. Amém. Glória a Deus. Marque aí, Malaquias capítulo 3, versículo 13 ao 18. Então vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Amém.